Fábio, sobre o resultado de hoje, qual a ideia inicial até da formação para iniciar? O Juventude que é pressionado no começo, a importância do gol do Batalha, que acaba também dando um equilíbrio na partida depois do gol, mas no segundo tempo, onde o Grêmio foi superior novamente, o Juventude teve poucas chances de gol, que é avaliado o jogo. Avaliar o cenário inicial do jogo era natural que o Grêmio tivesse uma pressão em cima da nossa equipe, conseguimos controlar inicialmente, mas ainda tivemos a desvantagem do gol. Após ali tivemos alguns movimentos bons e terminamos o primeiro tempo, na nossa concepção, bem. Na volta do segundo tempo, estávamos ali estabilizados, tivemos uma infelicidade no lance de um controle nosso de bola, e nós estávamos com a bola controlada e tomamos o segundo gol, e isso tecnicamente para nós foi ruim. Isso gerou um pouco de impaciência nossa para jogar, e era um jogo que a gente precisava muito da proposição dos zagueiros, e até aquele momento nossos zagueiros também baixaram um pouco a guarda, pelo modelo, pela ideia do que foi proposto o jogo. Então, basicamente isso, né, em relação à questão do jogo em si. Professor, boa noite. Eu quero lhe questionar, primeiro, a respeito do princípio de confusão que teve no túnel de membros da comissão técnica do senhor, o próprio goleiro Gustavo, com membros da comissão técnica do Grêmio no intervalo, por reclamações em relação ao lance que é reclamado de pênalti do Grêmio, a sua avaliação sobre esse lance também, e a arbitragem em si, que deu muitos amarelos para o time do Juventude hoje. Não quero falar de arbitragem novamente, nós tivemos na primeira fase da competição lances capitais também, que talvez culminaram até no confronto de hoje, entre Grêmio e Juventude, poderíamos ter ficado na primeira fase em primeiro, então toda vez que a gente gerar de novo a discussão da arbitragem, a gente vai voltar no ponto inicial. Eu prefiro não comentar isso. Sobre a questão do intervalo do jogo, já estava no vestiário, não presenciei a situação, ela faz parte do cenário, e a gente presenciou aí ao longo do campeonato, tanto o Grêmio quanto o Grêmio, fazendo algumas reclamações também em relação à arbitragem. Então, prefiro não ficar comentando e levando isso a mais ou menos, ou avaliando se foi, não foi. Nós tivemos também lances dentro da competição também, e essa discussão ela está sempre, né? Nós estamos sempre retornando nela, e acho que é o mais importante hoje a gente falar um pouco do jogo, visualizar um pouco mais a questão do jogo hoje. O que pesou na escolha do Marcos Paulo na lateral esquerda e do Jean Carlos começando o jogo? O Jean Carlos, até no primeiro tempo, fez um bom primeiro tempo, enquanto o Jean Carlos tinha energia, ele conseguiu fazer alguns lances capitais para nós. A questão do Marcos Paulo vinha bem, jogando a respeito de zagueiro, a gente sabia que o Christian era um jogador que iniciaria o jogo. O Marcos Paulo tem a característica um pouco mais defensiva. Pela talvez adaptação do Marcos Paulo por muito tempo de zagueiro, ele teve um pouco de dificuldade, mas é um jovem que vem atuando. Depois a gente fez a situação da entrada do Ala, que tem um jogo mais defensivo qualificado, para a gente conseguir se equilibrar um pouco mais o jogo, por essas opções, essas trocas. Em alguns momentos a gente teve algumas dificuldades também individuais, que nos atrapalharam dentro daquilo que a gente acredita do jogo nosso, que a gente poderia ter feito melhor. Professor, o senhor usou a palavra instabilidade no segundo tempo do Juventude. Gostaria que o senhor falasse um pouco mais do porquê o Juventude foi tão diferente no primeiro tempo, principalmente ali, acho que dos 20 minutos em diante do primeiro tempo, que ficou melhor no jogo, para o segundo tempo distinto, que a gente viu um Juventude que conseguiu contra-atacar com o time do Grêmio. Por que foi tão diferente esse time do Juventude nos dois tempos? Perfeito. Nos incomoda muito isso, e até ao final, o sentimento dos atletas, que eles poderiam ter feito um jogo melhor, principalmente no segundo tempo, dentro daquilo que a gente treina, daquilo que a gente executa. Talvez em determinado momento, como eu falei para vocês, essa construção dada para zagueiros aí, a partir do momento que nós perdemos, a gente cansou um pouco os nossos jogadores de defesa, a gente teve um pouco mais de dificuldade nos desmarques. E isso fez com que o time do Grêmio tivesse vantagem. Outra coisa para mim que é crucial dentro do jogo é ganhar duelo. E a gente não foi um time que ganhou duelo, da forma que a gente está acostumado a ganhar. E nossa equipe ela tem que jogar ganhando duelo o tempo inteiro. Isso é uma característica nossa, como equipe. E hoje, em alguns momentos, alguns duelos, algumas situações, infelizmente, a gente não teve o comportamento que a gente tem sempre. E isso é o sentimento dos atletas em relação ao jogo de hoje. Então, isso para nós foi um dos fatores também que nos deixou um pouco oscilante, principalmente no segundo tempo dentro do jogo. O que precisa melhorar para o próximo jogo, tendo também uma Copa do Brasil no meio? O principal do jogo do Maringá é uma equipe que duela, uma equipe que compete, uma equipe que tem uma bola parada, é uma equipe que jogando na casa deles tem força. Vídeo o resultado hoje no Campeonato Paranaense, fez 2-0 na equipe do Curitiba. Então a nossa ideia ela é que nós temos que ir com um time agressivo, tem que ir com um time combativo e competitivo, como a gente sempre foi. E isso é facilmente retomado.
e avaliar um jogo apenas, né? E a gente teve momentos bons no jogo, e foram momentos, como vocês já citaram ali, principalmente no primeiro tempo, que a nossa equipe jogou muito bem. Mas aí tem que buscar essa estabilidade lá para fazer o jogo do primeiro ao último minuto. A vitória de 1-0, a vitória de 2, a vitória de 3, para qualquer uma das duas equipes, ela é válida pelos 3 pontos, dependendo do resultado. E a Copa do Brasil, com esse formato agora de empate, né, e penalidade, sem vantagem também, ela gera também essa situação de você ter que ir jogar realmente buscando um resultado positivo, que é o que a gente sempre faz. Felipinho e Gilberto, tu conta com esses 2 jogadores para a partida de volta no Jacói? Temos que aguardar. O Felipinho teve uma situação ali de parte médica, o Gilberto está no processo ainda final de transição, e ao mesmo tempo a gente tem que balizar o quanto é importante você ter o cara já agora, sem ritmo, ou a gente segurar às vezes um pouco mais. Como são jogos decisivos, a gente não quer segurar, mas o filtro muito grande nosso é em relação a essa questão da performance, enquanto o atleta está pronto para poder ter. Então a gente não consegue ainda mensurar isso. A gente já está em fase de processo final, o Gilberto, de transição. O Felipinho é uma situação um pouquinho mais delicada, que a gente tem que ainda aguardar ainda para ver se durante essa semana ele tem uma recuperação um pouco mais rápida. Professor, quero voltar nessa questão da Copa do Brasil no calendário. Sabe do valor da premiação também, que é importante, né? O jogo é na terça-feira. Sábado a decisão, né, em Caxias para definir a vaga na final do Gauchão. A sua ideia é manter a força máxima também para o jogo da Copa do Brasil? Daqui a pouco pode estudar, mexer um pouco no time, rodar um pouco a equipe, pensando também na final, no jogo da semifinal de sábado. O time nosso não tem como você, e a gente bate muito nisso, é um momento que você não tem que pensar mais em poupar. A gente teve a situação do retorno do Adriano, estava um tempo parado, tanto que nós seguramos uma troca, e eu tive que segurar uma troca até o final ali do jogo por conta dele, que é um atleta que está voltando também, de uma situação de lesão, mas aí a gente manteve até o final. Então, assim, a gente vai manter o que tiver de melhor, a gente vai colocar o que tiver de melhor dentro das condições nossas de preparação, para a gente consiga um resultado positivo, sabendo da importância da Copa do Brasil e depois também do jogo de sábado, contra a equipe do Grêmio na volta. Professor, até voltando no jogo de hoje em si, queria que tu falasse a respeito da estratégia que tu pensou para essa partida, principalmente no sentido de fragilidades e virtudes do time do Grêmio. Como tu avalia isso? Quais os pontos que tu tentou, através da tua estratégia, atacar, principalmente nas fragilidades da equipe do Grêmio? Entendemos que o Grêmio é um time que joga por corredor e joga muita bola em profundidade, na zona dos 2 zagueiros. A gente conseguiu, teoricamente, controlar isso. Se você analisar os 2 gols que nós tomamos, foram situações de controle nosso de bola. Então, nós estávamos com a bola e tivemos a perda da bola. E isso sempre é uma luta que a gente tem sempre para colocar os atletas, que quando você pega a bola da fase 2 para 3 de construção, normalmente você pega o seu time em amplitude. E basicamente foi isso que aconteceu nos 2 gols. Lógico que teve uma outra situação, mas as outras situações não geraram tanto problema para nós. O grande problema nosso foi essa perda da bola na determinada zona. E a gente sabe que o Grêmio qualificou, o Grêmio teve contratações boas, teve contratações eficientes também, dentro do processo de scout dele, e nós sabíamos que o jogo aqui ia ser difícil. Nós viemos aqui entendendo que jogar contra o Grêmio teria facilidade. Não tem, o Grêmio é um time qualificado, um time bem treinado, um time que tem jogadores e talvez tenha investimento 4, 5 vezes maior que o nosso. Então a obrigação também do Grêmio hoje era ganhar o jogo. A nossa obrigação é tentar igualar e jogar igual. Agora na nossa casa, teoricamente, a obrigação é nossa de ganhar, porque a nossa casa e o resultado nosso para nós lá é importante para seguir em frente.